Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos online. E dessa vez nós vamos falar sobre a formação das monarquias nacionais, também chamada da formação dos estados nacionais modernos. Vamos ver o que levou a essa formação das monarquias nacionais e as suas principais características, dentre elas o absolutismo. Então, bora lá? A formação das monarquias nacionais europeias é marcada pela centralização do poder, e isso é o elemento principal para a gente poder compreender o conceito de Estado. Então, vamos entender o que levou a essa formação. Olha só, nós estamos vendo, desde que começamos a falar sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós estamos vendo que ocorre uma sucessão de fatores que levam ao fim da Idade Média. E o fim da Idade Média, e aí o começo da Idade Moderna, ele é marcado por uma mudança, por uma ruptura total, tanto no campo político, no campo econômico, cultural, social, religioso, enfim, a transformação que ocorre em toda a sociedade europeia. Então, bora conhecer essas crises que ocorreram na sociedade feudal. A partir do século XIV, a Europa passou por uma grave crise que teve interferência em vários setores da sociedade. A diminuição da produção agrícola causada por colheitas ruins, guerras e as mudanças climáticas resultaram em escassez de alimentos e, consequentemente, no declínio demográfico. Tudo isso foi mais acentuado devido à epidemia da peste negra. Além disso, a crescente miséria fez com que os grupos mais desfavorecidos eles exigissem por melhorias. Então, algumas revoltas se espalharam por alguns locais da Europa. Todos esses fatores levam ao fim da sociedade feudal. E aí, impulsionado pelo Renascimento no campo cultural, como nós vimos nas nossas aulas anteriores, e no campo religioso, por conta das reformas religiosas que ocorreram, a gente observa que grandes transformações estavam acontecendo. E aí, óbvio que no campo político também não seria diferente. E então é que nós temos uma dessas características desse período de mudanças, que é, de certa forma, quando ocorre o enfraquecimento da nobreza e do clero. Como assim? Vamos entender. A nobreza, ela enfraquece devido ao colapso da economia feudal, quando tem uma perda significativa de poder diante do fortalecimento e surgimento do comércio e da burguesia, tomando a isso as revoltas populares, as revoltas camponesas. Então, essas situações, elas favorecem para que a nobreza enfraqueça. Podemos dizer aqui que a nobreza seria, então, os senhores feudais da época do feudalismo. Só que, ao mesmo tempo em que a nobreza ela vai enfraquecendo, isso favorece o poder do rei, já que ele é considerado aquele personagem, aquela figura central que tem autoridade para garantir a estabilidade. Além do mais, o rei, que não é bobo nem nada, ele já havia começado a se aproximar da burguesia para estabelecer uma relação com ela, uma relação muito pautada no interesse, já que a burguesia era a classe social que estava crescendo na época. E o clero? Por que o clero estava enfraquecendo? Porque desde a epidemia da peste negra, que o clero, a Igreja Católica entendia que a peste negra era uma punição divina. Então, desde esse episódio, intensificado com o movimento renascentista e toda a crítica e oposição à Igreja Católica, somados às reformas religiosas que confrontavam os dogmas católicos, tudo isso contribuiu para que o clero enfraquecesse. E aí é que é importante comentar que a Igreja Católica ela não queria o fortalecimento do rei. Mas por quê? Pois ela temia que o rei ficasse mais poderoso, tendo assim mais influência do que o próprio Papa. Então, por isso, a Contra-Reforma ela foi
tão dura, né? Principalmente para evitar que mais reis seguissem o exemplo de Henrique VIII, né, com o anglicanismo, quando ele rompe com a Igreja Católica. E aí, lembram que eu falei com vocês na aula sobre a reforma anglicana? Que o anglicanismo ele favorece a constituição do Estado Nacional inglês? Então, os estados modernos eles surgiram em oposição ao poder universal do papado e dos senhores feudais. Então, liderados por um rei, esses estados procuravam estender seu território por meio de alianças, de guerras ou de exploração de novos territórios, tentando aumentar a sua riqueza e seu poderio militar. A organização política desses novos estados nacionais, dessas monarquias nacionais, elas foram resultado de um longo processo que começou com a centralização do poder na figura do rei. E aí que esses estados monárquicos fortaleceram seu poder, criaram seus próprios exércitos e consolidaram a administração do reino. Assim, eles conseguiram se garantir e expandir as suas fronteiras por meios de guerras e alianças ou mesmo casamento. E aqui nós podemos comentar que o poder político do rei, né, esse absolutismo, ele foi fortalecido e sustentado muitas das vezes graças à ideia da origem divina do poder do rei, contribuindo para o regime dessa monarquia absolutista. Agora, então, bora conhecer as principais características das monarquias nacionais. Primeiro, nós temos a centralização política na mão do rei. O que seria isso? O absolutismo. A organização de um sistema burocrático, marcando o surgimento de impostos cobrados pelo rei para as despesas públicas. Também a formação de uma burocracia administrativa com funcionários que tinham uma função de cuidar da administração pública. E aqui, muitas das vezes, isso estava formado pela nobreza. Também é preciso ter a elaboração de uma legislação única, responsável pela justiça e a manutenção da ordem. A delimitação de fronteiras, e aqui também podemos mencionar a organização de um exército nacional para defender as fronteiras que definiam o território, garantindo assim a ordem pública na sociedade e protegendo os direitos e deveres do novo Estado. Então, nós temos como as características de um Estado nacional, dessa monarquias nacionais, temos leis, moeda, língua, exército, limites territoriais e centralização administrativa. Economicamente, o absolutismo ele é marcado pelo mercantilismo, que são práticas comerciais desses estados nacionais para acumular capital, para acumular dinheiro, riquezas. Então, a gente pode dizer que essa é a fase inicial do capitalismo, ou seja, nós saímos da Idade Média, onde o modo de produção era o feudalismo, e agora estamos iniciando um modo de produção capitalista. Então, agora, com o mercantilismo, o Estado ele interfere na economia e tem algumas características, como o protecionismo, que é uma proteção alfandegária, ou seja, tarifas alfandegárias, onde os produtos estrangeiros eles eram taxados com impostos maiores, o que favorecia o comércio das mercadorias locais, garantindo assim uma balança comercial favorável, ou seja, onde eu exporto mais e importo menos. Essas medidas elas favoreciam o acúmulo de riqueza, sobretudo ouro e prata, como chamado metalismo, que garantia maior desenvolvimento do país, né? Quanto mais ouro, quanto mais prata tem, mais fortalecido fica esse estado. E é aqui que nós podemos mencionar a questão da expansão marítima. Quando nós temos a formação das monarquias nacionais, né, desses estados modernos, com esse desenvolvimento do mercantilismo, aí que se tem a necessidade de fazer esse comércio ultramarino
para expandir os territórios, né, e acumular mais riquezas. E com a descoberta do continente americano por parte dos europeus, isso vai ser importantíssimo para eles conseguirem acumular riqueza por meio da exploração das colônias, como é o caso do Brasil, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, com a criação e a consolidação desse Estado moderno, né, nós temos, politicamente, o surgimento das monarquias nacionais que centralizavam o poder. Agora, o poder absoluto é do rei. Nós temos, economicamente, o desenvolvimento do mercantilismo e, socialmente, nós temos a sociedade marcada por ordem. Lembrando que o rei ele está acima, ele está no topo dessa pirâmide. Então, na primeira ordem, ou também chamado de primeiro estado, nós temos o clero, que tem a função de legitimar o poder real. A segunda ordem é formada pela nobreza, que faz a administração, né, política. E, por fim, nós temos a terceira ordem, que é formada pela burguesia, os artesãos, os camponeses, os trabalhadores de maneira geral. Essa era a maior parte, a que sustentava os privilégios do primeiro e segundo estado. Agora vamos falar sobre os primeiros estados monárquicos a serem formados, que são Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Portugal, ele foi o primeiro Estado Nacional a ser formado. E aí, agora a gente lembra na nossa aula sobre expansão marítima, que esse foi um dos fatores que contribuíram para o pioneirismo português. E para a gente entender a formação de Portugal e da Espanha, nós precisamos comentar sobre a Guerra da Reconquista. A Reconquista permitiu aos portugueses e espanhol recuperarem, reconquistarem os territórios da Península Ibérica que estavam sob o domínio árabe. No caso da Espanha, ela só conseguiu a sua formação, da sua centralização política, após a unificação dos reinos de Castela, Leão e Aragão por meio do casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela e Leão. Então, dessa forma, ocorreu a unificação e a formação da monarquia espanhola. No caso francês e inglês, nós temos um ponto em comum também. Aqui já se refere à Guerra dos 100 Anos. Então, vamos entender o que aconteceu. Quando Carlos IV morreu, ele não deixou filhos que pudessem suceder ao trono. Seu parente mais próximo era o seu sobrinho, o rei Eduardo III, do Reino da Inglaterra. Entretanto, a nobreza francesa, ela rejeitou essa coroação, começando assim uma sucessão de conflitos motivados não apenas por questões políticas, mas aí também envolvendo questões econômicas e territoriais. E aí essa guerra, por ser tão longa assim, a gente percebe que ela vai além de 100 anos, ela normalmente é dividida em 4 períodos. Como aqui eu não vou me adentrar muito na questão da Guerra dos 100 Anos, eu vou destacar para vocês a última parte da guerra, esse último período da guerra é onde se destaca a figura de Joana d'Arc, no exército francês, e sua participação ela foi decisiva para a vitória do exército francês, onde a gente observa que num período em que as mulheres sofriam tanto preconceito, eram tão discriminadas, a Joana d'Arc ela assume um papel importante, ainda que depois ela passa a ser perseguida e depois ela é morta, também pelos ingleses. A Guerra dos 100 Anos, como eu mencionei, ela também favorece o processo de formação do Estado inglês, também somado com o próprio advento do anglicanismo. Só que depois desse conflito da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra ela passa por um conflito no seu próprio território, com a Guerra das Duas Rosas, que foi uma série de lutas pelo trono inglês,
ocorrido ao longo de 30 anos entre as famílias York e Lancaster. Esse conflito leva ao processo de Revolução Inglesa, que vai ocorrer tempos depois. Então, galera, vocês conseguiram compreender esse processo de formação das monarquias nacionais e as suas principais características? Nós temos alguns autores, né, que são conhecidos como os teóricos do absolutismo, que eles demonstram, a partir de seus escritos, de suas teorias, todo esse processo, né? Aí nós podemos mencionar Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes, enfim, são teóricos que analisam a constituição desses estados nacionais centralizados e dos seus governantes. Galera, então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Eu trouxe aqui para vocês uma forma resumida de vocês compreenderem como que se deu a formação desses estados nacionais e aí demonstrados por meio de Portugal, Inglaterra, Espanha e França, ainda que de forma resumida, porque são vários fatores, né, como a gente pode ver, a Guerra dos 100 Anos, Guerra de Reconquista, que influenciam para a consolidação desses países, né? Então é isso, galera, nos vemos nas próximas aulas. Beijos, beijos.